Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Se liga no que o Veloso falou aí sobre a possível chegada de Gerson pro Verdão. É isso mesmo, Família Palmeiras. Um volante que cairia como uma luva no Verdão aí e um baita de um meio-campista aí para o Palmeiras. Fica no final do vídeo, já deixa no comentário a opinião de vocês. Vambora pro vídeo. Mas vamos falar um pouquinho, tem uma novidade aí, falar um pouquinho sobre esse mercado que já está começando a se movimentar e a gente precisa falar de um fato novo aí. Que o Gerson, o Palmeiras tem interesse já há algum tempo, todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe que o Palmeiras já esteve lá negociando, o Shakhtar, o Zenit, né? Shakhtar nada. O Zenit tem interesse em alguns jogadores do Palmeiras também, né? Como Riquelme, Belé. Então dá para fazer um negócio aí, dá para o Palmeiras envolver alguns atletas nessa negociação. E principalmente, o Palmeiras precisa realmente de jogadores experientes, jogadores cascudos, que faltou na Libertadores, que faltou no Brasileiro. O Palmeiras precisa realmente de jogadores experientes. Chega da garotada, hein? Chega de Sousa, chega de Facundo, chega dessa turma que vem para nada. Para nada. É isso para isso que eles vêm. E gasta uma bala, hein? E gasta uma bala. Então eu acho que é importante o Palmeiras agora entrar com um elenco forte nessa temporada 2026. E não dá para ficar esperando passar o Campeonato Paulista, não dá para ficar pensando só em Libertadores, não dá para ficar pensando que tem que ser mais para frente, tem que ser agora. Abriu a janela, o Palmeiras já tem que ser mais objetivo, mais rápido, mais agressivo no mercado, trazendo jogadores importantes. E hoje o que eu recebi, colocar aí para vocês, o Lucas vai colocar aí para a gente, olha o Gerson no aeroporto voltando para o Brasil. Não parece, não parece mesmo, que ele está vindo para passar as festas, Natal e Ano Novo, né? Não parece. O cara que vem para o Brasil passar Natal e Ano Novo, as festas, ele vem com uma malinha ou outra, né? Vem. Mas eu contei aí, tem pelo menos 9 malas. 9 malas que o Gerson está vindo para o Brasil, não é para passar o fim de ano. Parece que o Gerson está vindo para ficar pela quantidade de malas que ele está trazendo e acho que pode sim ser a novidade que a gente está aguardando. Por quê? Se o Gerson vai voltar para o Brasil, para o Flamengo não é. O Flamengo não é. E para quem seria? Para quem seria? Quem é que tem essa capacidade de trazer o Gerson e de bancar o salário do Gerson e dar uma estrutura e dar uma condição para que o Gerson continue brigando por títulos e também, que é muito importante, continue pensando em seleção brasileira em Copa do Mundo? É o Palmeiras. Claro que é o Palmeiras. Então, acho que o Gerson entendeu isso. Lá no Zenit está realmente escondido, né? Está escondido. O Gerson no Brasil, no Palmeiras, vai disputar os principais títulos. Ancelotti está de olho. E o Ancelotti, olha só, Ancelotti está convocando jogadores que atuam no Brasil, jogadores que atuam fora do Brasil. Ancelotti está convocando quem está jogando bola, quem está jogando bem, quem pode servir bem a seleção brasileira nesse Mundial, que o Brasil vai ter aí o Ancelotti, o treinador estrangeiro, na Copa do Mundo, e tem tudo para dar certo, hein? O time do Brasil, mais ou menos, mas quem sabe, né? Quem sabe com o Gerson, com um time forte, o Brasil possa trazer mais um título que a gente está esperando. Mas o importante é que o Palmeiras entende que precisa se mexer nesse mercado, precisa ser forte, precisa ser agressivo e precisa ter mais acerto nas contratações, né? Ser mais assertivo nos nomes e nas contratações. Esse ano, realmente, 2025, um ano de reformulação que não deu certo. O Abel, a gente viu algumas entrevistas coletivas do Abel falando quanto tempo demora para uma reformulação dar certo. Nós já falamos aqui. A do Botafogo, o ano passado, um ano só. Né? Botafogo que perdeu o título de 23 para o Palmeiras, inclusive perdeu lá mesmo, né? No Newton Santos, aquela virada de 4-3. Perdeu o título, reformulou o ano passado, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Flamengo, que ficou para trás, reformulou esse ano, trouxe grandes jogadores, né? Jorginho, Lino, Saul, o Danilo, que foi decisivo na Libertadores, Alexandre, enfim. Reformulou o time, reforçou demais o time, e o que aconteceu?
campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, em cima do Palmeiras, né? Palmeiras vice na Libertadores e vice no Brasileiro. Então, eu acho que essa reformulação, se ela for boa, se ela for correta, se ela trouxer os nomes certos, ela pode acontecer em um ano. E eu não tenho dúvida nenhuma que se o Palmeiras fizer boas contratações para a próxima temporada, o Gerson pode ser a primeira delas e ótima contratação, realmente o Palmeiras pode ter um time que, além de ser bom, e ter um investimento alto, porque o Palmeiras investiu perto de 700 milhões esse ano. E não funcionou. O Palmeiras trouxeram os nomes certos e falta o quê? Um volante, Gerson. Por quê? Porque o Andrés precisa jogar mais à frente, né? A gente não tem esse meia. O Andrés pode e precisa jogar mais à frente. Precisa de um jogador principalmente para o lado esquerdo. Está difícil ali. Sousa e Felipe Anderson não resolveram nada. O Palmeiras precisa trazer um outro jogador para jogar ali nessa função. Precisa de mais um zagueiro, acredito que o Mikael vai embora. E precisa liberar uma turminha aí também, né? Precisa liberar uma turminha aí também. E aí o Palmeiras que vai ter esse caixa para contratar, para ir bem no mercado, fortalecer esse time e ter a volta do Paulo, que a gente espera, né? A gente espera que outro reforço seja o Paulinho. O Paulinho possa estar recuperado, possa voltar a jogar e possa ajudar o Palmeiras na caminhada em 2026. Eu esperava o Paulinho na final da Libertadores, que realmente o Palmeiras que eu vi da Libertadores não é aquele Palmeiras que a gente está habituado a ver. Não é aquele Palmeiras que a gente gosta. Mas hoje a gente está aqui para falar de Gerson, que ele está embarcando para o Brasil e a gente pode ter novidade nos próximos dias. Olha a quantidade de mala que o cara está vindo para o Brasil. Tá bom? A gente volta sempre para atualizar vocês. Tudo que estiver acontecendo, a gente volta aqui para contar tudo para vocês, tá bom? O principal da tarde desta quarta-feira é a seguinte, tá? O Palmeiras, ele tenta a contratação do volante Nino. Aliás, do zagueiro Nino. Do Zenit, ex-Fluminense. Só que o Palmeiras está tentando ir por meios burocráticos. Ou seja, o Palmeiras está indo no clube para ver como é que é. Querendo ser correto. Entender, aí sonda o jogador, tá bom. É fácil negociar com o russo. É. Só que o staff do Nino se alinhou com a diretoria do Fluminense. Porque o Fluminense também tinha interesse e tem na volta do jogador. Quando o Nino saiu, prometeu voltar. É muito identificado com o clube. E agora, com essa parada no futebol russo e as férias dos jogadores nesse período aqui no Brasil, inclusive até uma imagem, depois eu vou comentar aqui com vocês que chamam muita atenção, mas... E é importante também, tem a ver com o Palmeiras. O Nino, no Rio de Janeiro, ele tem toda uma estrutura pronta para voltar para casa, tá? Tem o filho dele que tem uma condição especial e tem tudo ali no Rio que já era propício pro garoto. Enfim, o Rio de Janeiro tem, inclusive, um hospital que é fantástico para o tratamento de crianças com certas deficiências. Então, seria o ideal para ele. Enfim, então tem tudo lá, né, estruturado para a volta, e o Fluminense foi no apelo familiar. Então, o Nino, a informação que vem do Rio é que o Nino e o Fluminense estão acertados. Que agora o Fluminense espera a premiação final da Copa do Brasil, em que ele é favorito para a final contra Cruzeiro ou Corinthians. Sim. Eu acho que tudo bem, o Vasco tá bom, mas o Fluminense é favorito. Tá jogando muito mais bola. Essa premiação pode designar o valor que o Fluminense quer pagar no Nino. Tá? Então... o Fluminense, contando com a premiação da Copa do Brasil indo a uma final, ele tem já a prerrogativa de, com o acerto feito com o jogador, o staff levar esse acerto para o Zenit, porque o Nino já comunicou ao clube russo que tem interesse em permanecer no Brasil. Que para ele a passagem na Rússia não foi das melhores, não tecnicamente para ele, mas nessa questão de adaptação familiar, tá? Então, por isso que o Fluminense se apressou. Que tem condição financeira. Só que lembrando o seguinte, o Fluminense teve a maior premiação entre clubes brasileiros nesse ano, contando o avanço do Fluminense até a semifinal do Mundial de Clubes, que pagou uma baita bala. Sim. Então,
com essa grana que tem o Fluminense e o Palmeiras também tem grana, o Palmeiras estaria tomando taca num reforço que foi colocado como primordial para 2026. A contratação de um zagueiro de peso e de um zagueiro com a experiência que o Palmeiras quer que uma dupla volte a ser formada na zaga ao lado do Gustavo Gomes. E aí, senhores? De novo, os valores assustam. Os valores assustam e, na minha opinião, eu acho assim, o Palmeiras já perdeu de ter ido por meios burocráticos, diria, né? Já que ele foi nesse meio burocrático, aquela coisa de demorar, né, Vika? Demorar a negociação, aquela coisa que você não anda. E aí o Fluminense já vem no apelo familiar. Então, eu, se fosse o Palmeiras, já perdeu, já foi. O Facincani já falou, já era. Ele foi no apelo familiar. Eu não iria tentar atrás do Nino, trazer meio que na força, sabe? Tentar oferecer mais dinheiro, porque ele já vai estar com a cabeça lá no Fluminense. A premiação da Copa do Brasil é exatamente os 12 milhões de euros que o Zenit pediria pelo jogador. Não tem como dizer que o Palmeiras não tem 12 milhões de euros. Na boa. Não, ele tem. Com tudo que o Palmeiras tem, não tem como. Não, é assim, com todo respeito ao Fluminense, mas o Palmeiras, pelo que arrecada durante todo o ano de receitas, patrocínio, premiação, gente, também, porque o Palmeiras não é um time que, ao contrário do ano passado, caiu em oitavas, não, o Palmeiras foi vice-brasileiro, vice-libertadores, vice-paulista. Na história isso não vale nada, mas em premiação isso reverte um bom dinheiro. Então não tem como... E o Palmeiras também esteve no Mundial de Clubes, caiu uma fase antes que o Fluminense, também arrecadou um bom dinheiro. Não tem como dizer que o Palmeiras não tem esse valor pra pagar pelo Nino. E aí eu acho que a negociação do Fluminense a força que eles têm pra negociar é essa questão do histórico do Nino com o clube, da identificação com o clube. Mas, cara, a questão é o dinheiro pago. Se o Fluminense tá esperando a decisão da Copa do Brasil, já vai pro Palmeiras e fala, você quer esperar por ele? Você nem sabe se vai pagar? Tá aqui, o dinheiro tá aqui. Mas uma negociação, ela não vai só dar grana. O que acontece é o seguinte, o Anderson Barros tem as suas dificuldades quando tem que negociar. Quando tem que... Ele é aquele cara na balada que não desenrolava, tá ligado? É aquele cara que no inbox ele é bom na hora de escrever. Na hora de chegar no pá, ele não desenrola. Então o que acontece? Tem muitas questões aí na negociação. O Nino, claro, tem a questão do Fluminense, do time do Fluminense, que tem a origem dele, que ele já conhece ali, a cidade, o Rio de Janeiro. Aliás, tem sido uma dificuldade do Palmeiras também em relação ao John Arias, que mesmo sendo um outro clube, é um cara que ele gostaria de voltar para o Rio de Janeiro. Então, como é que você faz? Não é oferecendo mais. Vamos oferecer a mesma coisa, vamos oferecer mais. O que acontece? Uma negociação, o jogador ele tem o clube, obviamente, tem o staff do jogador. Você pode conversar com o jogador em outras questões. O grande jogador de nível, e isso daí eu acho que é legal, Palmeiras, quando eu ouço falar de John Arias, Nino, jogadores desse, que seja Martinelli, jogadores dessa categoria, é sinal que o Palmeiras está pensando certo. Porque quando o Palmeiras, você não via nome de ninguém, apareciam os caras, mano, da onde que os caras tiraram esse cara? Entendeu? O Palmeiras contratou 2 reforços da MLS, gente. Quando vem esses nomes, é sempre assim, Palmeiras sonha. Mas só sonha, né? Não, só sonha. Sim, mas quando você chega no jogador, esses grandes jogadores, eles se interessam por projetos. Pô, chega o Nino, ele retorna ao clube, o clube tem uma estrutura. Você vai jogar o último ano do Thiago Silva, um exemplo. Temos aqui, vamos reforçar aqui e ali. Pô, você já tem identificação? Legal, vamos fazer. Projetos. Qual o projeto que o Palmeiras apresenta? Eu não vejo, e também não conheço, até porque o Palmeiras é muito blindado. Qual é a estratégia? Vamos lembrar que no caso do Vitor Roque, a Leila foi lá e trouxe no cangote o Vitor Roque. Você vai ser o nosso nome. Não foi o lance do raio. Sempre que o Barros começou a negociar e deu uma novelinha, não deu certo. Sim. O Andrés Pereira foi na 3ª negociação. Como o mercado, esse momento, é o mercado que fervilha, vai quem é mais rápido. E parece que não é o caso do Barros, né? Ei, faz mensagens, Por que o Palmeiras não vai atrás do Lucas Veríssimo? É um bom jogador. Tá lá no mundo árabe, né, meu caro Tortinho? Lucas tá no Catar e diz que tá muito bem, não quer sair, a família se adaptou. Mano, eu acho ele um baita zagueiro.
É bom jogador. Também Será que é acho. o cara pra vir pro Palmeiras? Será que seria o cara pra Eu acho ser do ele lado do do nível, Gomes? eu acho ele do nível muito. Pra comparação com o Mikael, eu acho que ele brigaria por posição com o Fux, porque eu vi uma evolução do Fux que até me surpreendeu. Tecnicamente. O Fux do Galo e o Fux do Palmeiras parece que é outra pessoa. Não, mas tecnicamente o Lucas Veríssimo. Mas ele é Muito acima. Você pega pela passagem dele no Santos. Sim. No Santos ele jogou muita bola. E no próprio Corinthians, quando chegou ali na final da Copa do Brasil, era ele titular. No time do Vitor Pereira, inclusive, um time que eliminou Boca Juniors na Libertadores, né? Ficou nas primeiras colocações do brasileiro. Então, muito se passava pelo futebol do Lucas Veríssimo. Eu acho um bom nome, mas acho que deve custar muito caro. Vamos lá. Mande o seu superchat aí na tela, agora. Vamos lá, mande aí. E, inclusive, mais mensagens. Santiago Souza é mais jogador que o Nino. O John Arias também joga muita bola. Seriam ótimos reforços, segundo o Célio. Quem mais aqui, ó? Vamos lá, o Fábio França, Vic, chat, boa noite, já deixou o like. Ou seja, faça como o Fábio, vai deixando likes aqui pra gente no canal do Facincani e também, obviamente, no Link Sport Clube. A próxima, assessoria, precisamos de um zagueiro pelo lado esquerdo. O que o Palmeiras precisa não é de zagueiro canhoto ou zagueiro destro, é zagueiro bom. Exato. Gente, não entre nessa falada. Tá curto e Baresi no miolo da zaga, 2 caras destros. Né? O Maldini era ambidestro. Pra quem não sabe, apesar de ser lateral esquerdo. Né? Jogava com as duas. O problema não é você ter o zagueiro canhoto pra sair pela esquerda. É o zagueiro que saiba se colocar em 2 lados do campo. Acabou. Zagueiro bom se junta bem e potencializa zagueiro bom. O que não pode é você trazer bagre destro e bagre canhoto. E zagueiro canhoto já tem o garoto aí, o Benedetti. Exatamente. Dá performance pra ele. Dê a minutagem pro Benedetti na mesma condição que você ficou insistindo com esse Mikael que é grosso. É isso que tem que fazer. O Nino é destro, mas faria uma baita zaga. Claro, qual o Uma baita problema? dupla. Não, o Facincani foi muito bem, porque se colocar um zagueiro, ele sendo destro ou canhoto, ele vai saber jogar em qualquer uma da posição. Se ele é bom, ele vai saber jogar em qualquer lado. Mas sabe por que ele quer um zagueiro canhoto pela esquerda? Porque o cara abrir a jogada e dar o lançamento na fatia O reta. chuveirinho, É né? lógico. É por isso. Né? Vocês pensam o quê? Que é pra sair jogando bonitinho? O destro tem que sair jogando por dentro. Sim. E só respondendo aí, claro que não é informação desse nome, se bem que eu acho uma baita sugestão, Lucas Veríssimo é canhoto. Então, Mano, Tortorelli colocando a sementinha. Não é. É que eu sou muito fã do futebol do Lucas Veríssimo. Eu acho que ele joga muito. Ele E ele sofreu fez com dupla contusões com e o Luan tal. Pérez também, né? Não, ele joga muito. Ele é um zagueiro diferenciado. Ele esse tem também é altura. canhoto, Ibanes. Sim. O Sousa não é canhoto? Eu vou Racing. confirmar aqui. Do Racing, eu acredito que Não sei. E tinha um zagueiro também que comentaram esses dias no chat que me chamou a atenção. Não sei. Também não é um nível espetacular. Mas fazia bons jogos, que era o Joaquim dos Santos. Que saiu pro... Não lembro. Joaquim foi pro México. Foi pro México, né? Isso. E o Joaquim era um... Era muito elogiado pela torcida do Santos. Era um jogador com... elogiado. Sim. E ele despertava interesse entre os principais do futebol Santiago brasileiro. Sousa é destro. É destro, o Sousa é destro, né? Ele faz a bola. Mas enfim. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês irem as últimas informações com o Veloso e também o Facincani aí no Link Sport Clube. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo. Veloso falou um pouquinho aí sobre a possível chegada do Gerson, aí, que ele está vindo para o Brasil com bastante bagagem. Isso é um bom sinal. Será que ele está sendo transferido? Será que tem uma negociação silenciosa aí do Verdão? Vamos aguardar, porque nessa época que a nossa diretoria está trabalhando por reforços, vendo quem vai sair a pedido do treinador, verificando certinho quem fica, será que o Aníbal vai sair também? Enfim, então tem todas essas questões aí, e seria um baita de uma contratação o Gerson, que ele foi para a Rússia, e não brilhou o que se esperava dele, né? E aparentemente ele quer voltar para o Brasil. Bom, e como o Veloso disse, no Flamengo seria muito difícil a volta dele, né? Pelo jeito, a maneira que ele saiu do clube. E também um pouquinho sobre o Nino aí, o Facincani falou que ele está quase acertado com o Fluminense, que ele tem muita identificação com o clube e é do Rio de Janeiro, mas o Palmeiras poderia ter dado uma investida maior no Nino, que é um baita do zagueiro conhecido do Brasil, e os valores aí que o Palmeiras ele tem condição de concorrer com o Fluminense, né? E oferecer um projeto para o Nino a longo prazo. Bom, e o que tudo indica aí, ele vai fechar com o Fluminense, mas vamos aguardar, não tem nada assinado.
Beleza, turma? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.